vamos aprender sobre fluxos migratórios. Caso entediados, qualquer piada nos comentários a respeito do meu rosto, sem a barba, será descontado nota. Vamos lá. Vocês devem ter visto a videoaula do prof lá do Positivo. A gente já tinha começado a ver esse conteúdo na sala de aula e é extremamente importante porque o PAB sempre cobra alguma coisa a respeito. A gente começa com um clássico conceito sobre o que é migração, né? O que é o migrante, que é a ação de entrar e sair de um determinado lugar. O que eu vou fazer? O emigrante vai sair. Tudo que começa com E na geografia é de fora, de externo. Tudo não, né? Deve ter alguma exceção, sempre tem exceção à regra. Pode dar um Google agora e me quebrar as pernas, mas não vai fazer isso. O emigrante vai sair e o imigrante vai entrar. Então, se eu sair de Camaquã para o Uruguai, eu sou imigrante. À medida que eu entro no Uruguai para comprar os alfajores, eu sou o imigrante. O que causa essa migração, essa ação de entrar e sair? Aspectos espontâneos, né? O desejo de eu sair para fazer um intercâmbio, para comprar alguma coisa, para passear, que seria classificada como espontânea. A forçada, caso eu fosse perseguido pela minha opinião, pelo meu credo, pela minha ideologia política, por uma crise econômica, ou de forma controlada. Eu teria que pedir autorização para entrar no Uruguai, para sair do Brasil para entrar no Uruguai, ou quando eu chegasse no Uruguai, eles controlariam a minha entrada. Então, países que controlam a entrada e a saída. Casos como a Coreia do Norte, Cuba, as restrições que os Estados Unidos fazem à entrada de imigrantes de determinados países também. Já essa questão dos países que são forçados, que fazem tu ter que decidir sair, o que tem mais modinha agora no PAB nos vestibulares é a questão da Síria. A questão da formação dos grupos terroristas, principalmente o Estado Islâmico, que fazem perseguição dos cristãos ou outros tipos de religião que não são os muçulmanos radicais, que é a parte deles. Seria um ponto de repulsão. Repulsão é quando tu é repelido, tu tem que sair, senão tu vai ser morto, ou a tua família vai ser perseguida. Ou lugares de atração que vão fazer com que tu sinta a vontade de ir para aquele lugar, ou para estudar, ou para passear, enfim. Money. Beleza? Tranquilo, né? A dinâmica da Europa lá. O texto parece meio complicado, né? Porque ele fala na Europa e começa a dar uma viajada nas várias guerras. Então pensa comigo o seguinte. A Europa, continente, ponto de atração. Primeira Guerra, ponto de repulsão. Foi os principais agentes construtores da Primeira e da Segunda Guerra foram na Europa. Então o combate se teve ali. As pessoas que não faziam parte dessa guerra foram repelidas. Elas saíram deste lugar. Quando acabam essas guerras, precisam de pessoas para construir novamente o continente europeu. E eu não tinha mais isso. E aí são feitas várias ações para que imigrantes fossem para a Europa, ou as pessoas que saíram retornassem para a Europa na Primeira e na Segunda Guerra. Eu quero te chamar a atenção mais para a Segunda Guerra, do Plano Marshall feito pelos Estados Unidos, né? Lembra que o Plano Marshall, vocês estudaram em história, que o Plano Marshall pós-Segunda Guerra foi feito como financiamento para esses países europeus para se aliarem aos Estados Unidos e não à União Soviética naquela questão ideológica capitalismo e socialismo. O leste europeu vai se aliar à União Soviética, a União, né, das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialistas, e os Estados Unidos capitalista vai tentar captar o maior número de aliados possíveis. Nesse financiamento do Plano Marshall, então, é feito uma grande campanha de imigração para a Europa para poder reconstruir esse continente que estava devastado, com essa grana dos Estados Unidos lá do Plano Marshall. Quem é que vai trabalhar? O pessoal que saiu vai querer voltar, que já está estabelecido em regiões onde não teve essa guerra direta? Não. Eles vão buscar abrigo aonde? Nas antigas colônias da África e da Ásia.
Então por isso o continente europeu pós Segunda Guerra ele é recheado de pessoas fora do continente, com línguas diferentes, cultos diferentes, ritos diferentes. E aí vai nos causar aquele velho sentimento muito famoso que é a xenofobia. Lembra disso? Então, como se comporta atualmente as migrações? As periferias, as zonas periféricas, que são as zonas mais pobres dos países subdesenvolvidos, eles vão migrar para um país desenvolvido para tentar a sorte, para tentar dar uma condição de vida melhor para ele e para sua família. As migrações, então, vão ser a maioria do hemisfério sul, que é praticamente todo subdesenvolvido ou emergente, né? Tirando o caso da Austrália ali, vai migrar para o hemisfério norte. No nosso caso da América, do continente americano, nós, latino-americanos, a parte sul e parte central, vai migrar principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá, que fica na América do Norte. E aí forma o primeiro grupo tensionado de fronteira que traz o positivo lá, que é a fronteira, que bonito isso para ele, olha só, fronteira meridional dos Estados Unidos, nada mais é que o sul. Então aquela fronteira sul dos Estados Unidos é uma zona de tensão, porque os mexicanos, cerca de 1 milhão por ano, ultrapassam essa fronteira de forma ilegal para tentar a sorte nos Estados Unidos, né? Lembra daquela velho conceito que precisa aprender na sociologia, que é American Way of Life, que é estabelecer aquela cultura de vida americana que é o sonho de todo hispânico, que é o mexicano que vai para os Estados Unidos. Qual é a interferência disso? O mercado de trabalho fica inchado, eu vou pagar menos, porque eu tenho mais mão de obra, vou tirar o próprio emprego dos hispânicos que já estão lá, e vou causar essa tensão, inclusive com os latinos que já estão empregados, que se surge um latino querendo menor salário, eu vou pagar quem se eu sou empresário? E as regras de trabalho dos Estados Unidos são muito mais flexíveis que a nossa. Foram criados os grupos na década de 70, os chamados skinheads na Europa e nos Estados Unidos, formados por anglo-saxônicos. Vocês aprenderam isso lá no ensino fundamental, que os anglo-saxônicos são brancos e que falam as línguas anglo-saxônicas. Eles vão perseguir esses latinos, esses judeus, negros, homossexuais de forma violenta para que eles sejam repelidos, para eu tornar uma zona de repulsão para eles não quererem voltar e não trazerem ninguém mais também junto. Da parte do México, do sul, a gente tem skinheads nessa fronteira. No México, a gente tem milícias formadas pelos coiotes, que é o pessoal que ganha para fazer com que esses mexicanos ultrapassem a fronteira de forma ilegal. Juntando com essa migra, que é a polícia de fronteira, eles tornam isso terra de ninguém, porque é eles que mandam. Então tu não tem poder de polícia. Existe uma forte influência do narcotráfico também nessa região. É uma zona pobre e muito violenta. Tem vários documentários sobre isso no YouTube e na History, sobre essa fronteira dos Estados Unidos, principalmente da parte do México, que é extremamente violenta. Os refugiados, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Esses imigrantes aqui, eles vão estar dentro do crescimento vegetativo, que é a taxa de nascimento mais imigrantes. Os refugiados são a aspas disso tudo aqui. Por quê? O refugiado é aquele que teme pela própria vida, de ser perseguida por raça, religião, ideologia, todas as questões que possam ser contrárias ao risco de morte dele. Ele vai pedir ajuda para quem? Para uma instituição criada dentro da ONU, que é chamada de Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Eles vão cuidar para que esse refugiado seja acolhido por outro país, para esse país dar suporte para aquele refugiado. Hoje, 7% dos imigrantes no mundo são refugiados e vivem em campos de refugiados
em países que tiveram essa predisposição de ajudá-los. Qual é o grande problema? É que a ONU ajuda com uma parcela e o país que adota isso vai ter que arcar com todas as despesas desses refugiados. Então gera um gasto que é o problema de acolhimento que o Positivo nos fala lá. Esses refugiados eles podem ser definitivos, como os palestinos foram, saíram e não voltaram mais, que é a guerra israelense lá que fala no Positivo, tem um quadradinho que fala especificamente sobre isso. E também eles podem ter deslocamentos internos. Eu posso, por exemplo, ter um conflito civil aqui no Rio Grande do Sul e eu migrar lá para o norte, fugindo desse conflito. Eu não sou considerado um refugiado porque eu não saí do meu país, mas eu estou em deslocamento interno e a Acnur ajuda esse deslocamento para te sair dessa zona de conflito. Beleza? Essa é a primeira parte do vídeo do nosso capítulo. Eu volto com as tensões de xenofobia na Europa. Lavem as mãos, não dê abraço, não dê beijo, te cuida. Falou!